Boa, é cuidar da máquina pra estar pronto a hora que a presa aparecer também, né? Cara, eu considero treinar trabalho, assim, de verdade. Tá na minha agenda. Então, se alguém virar pra mim e falar assim, Léo, cara, eu preciso fazer uma reunião com Eu você já ouvi você 7 falando horas isso. da manhã, eu falo, cara, não tem como. Eu vou estar treinando. Se eu tiver marcado um treino no almoço, pô, preciso almoçar com você. Não tem como, eu tenho treino. É, Pô, não tem como cancelar o treino? Não, exato. não tem. Entendeu? É tão simples quanto isso. Eu gosto do Jeff Bezos, que ele fala, eu já falei isso aqui uma vez, eu acho que ele não gosta do termo work-life balance, porque isso parece um jogo de soma zero, ou seja, se você tá um tempo, uma hora mais treinando, é uma hora menos no trabalho, se você tá uma hora mais com a sua família, é uma hora menos no trabalho. E, na verdade não é isso, que ele fala work-life harmony, né, que é uma harmonia, ou seja, se você treinou, você vai trabalhar mais e melhor. Com né? certeza. E o contrário também, né? Se você trabalhou bem, você vai conseguir treinar. Então é um negócio que vai se alimentando ali. E por que eu acho que é importante? Porque a gente veio de uma cultura de mercado financeiro lá de, porra, working hard, eu vou entrar às 7, 8 da manhã, vou sair meia-noite e tal. Só que, cara, isso funciona por um curto período de tempo. Isso. No long term não funciona. Exato. Não é assim que funciona na vida real. Então, tipo assim, eu não conheço nenhum empresário bem-sucedido que vive uma vida de sprints. Não existe isso. Você tem momentos na sua vida. Pô, Muito eu bom. passei por um momento agora há pouco, tal, um G4 super intenso, que eu tava fazendo isso, chegando às 7 horas da manhã, saindo meia-noite. Fiquei umas belas 3 semanas assim. Mas é isso, você fica 3 semanas, você resolve o que precisa resolver, tá estruturado? Vamos voltar pra rotina. E aí tá ali, puta, beleza, voltei pra rotina. Depois você vai dar um outro sprint. É assim, cara, você vai dando sprints no momento que precisa, entendeu? Não ficar glamorizando a quantidade de horas trabalhadas, é porque isso não significa nada. Não, muito bom ouvir isso, porque criou-se uma cultura, né, que acho que tem mudado um pouco, mas ainda falta muito, de que, eu preciso mostrar que estou trabalhando muito. E aí tem um vídeo do Bill Gates, que eu gosto muito dele, e do Warren Buffett, que ele fala, busy is the new stupid, né? Ou seja, cara, se você tá todo o tempo atarefado, você é idiota. E aí o Warren Buffett, na verdade o Bill Gates estava pegando a agenda dele do Warren Buffett e falou, cara, a agenda dele estava toda manhã em branco. Porque ele separa esse tempo ali para estudar, para fazer as coisas que ele gosta. E ele não, exato, e ele não gosta de estar overschedule, que ele chama, né? Todo compromisso sai um atrás do outro. Tá? Então esse negócio que a gente tem que se policiar também, porque a gente tende a ser isso. Cara. Então eu vejo, os momentos melhores são momentos que você tá no ócio criativo. E aí você tem uma decisão, às vezes, que vale por muito, né? E o Jeff Bezos fala, cara, a minha posição como senior executive da Amazon não é fazer um microgerenciamento, é ter 2, 3 boas decisões por dia. Se você teve 2, 3 boas decisões por dia na posição que eles estão, acabou. É isso. Né? Se você pensar, né? Eu fiz administração na GV e muito amigo lá foi pro mercado financeiro, Thales. E no mercado financeiro tem essa cultura, né? No mundo inteiro, principalmente em IB, é o tal do FaceTime, né? É o último cara que sai. Exato. Então ele não sai enquanto o chefe não saiu. E ele quer fazer. Tá fazendo nada. Até o dia que eu escutei um cara falar assim, meu irmão, se você saiu tarde do trabalho, além do tempo, é porque você não fez o que você tinha que fazer direito. Sabe? É porque você não foi eficiente. Pode ser que em algum momento você vai ter volume de trabalho mesmo. Exato. Só que não pode ser constante. Se for constante, tem uma coisa errada. Não é constante. Não dá pra ser, né? Não tem volume pra isso tudo. E se tem, quer dizer que você tá fazendo um péssimo trabalho de gestão, que você deveria ter gente te ajudando. Né? Então, eu faço muito esse tipo de divisão e oriento os nossos alunos lá no G4 a isso, né? Falo, olha, você tem que ter um time que te suporta para que você, como dono do negócio ali, você como CEO, você tome só decisões que o Jeff Bezos chama de tipo 1, que são aquelas irreversíveis. O dono do negócio médio para grande, ele só deveria estar tomando decisão irreversível. Do pequeno, não, ele tem que participar em mais coisas. Mas do médio pro grande, que só é decisões irreversíveis, por exemplo, uma demissão estratégica, uma demissão de diretoria, vou expandir então a nossa operação, vou abrir uma operação em outro estado, vou aumentar minha produção, vou abrir uma outra fábrica. Isso é irreversível. Uma vez que esse barco partiu, ele partiu. Né? Então, decisões reversíveis do dia a dia, do tipo assim, vou mudar o meu processo de vendas ou não, né? Como a gente vai tratar aqui a estratégia de aquisição do funil. Isso não cabe a você, entendeu? Isso cabe a outras pessoas, porque o gestor, ele se escala na medida que ele consegue colocar outras pessoas trabalhando com ele, de modo que essas pessoas, então, consigam cumprir os seus acordos ali, que ela fez com esse gestor, e ele só se preocupe com aquilo que é transformacional, que é que a gente tá falando de decisão do tipo 1. Cara, o que é irreversível? Ou o que é transformacional? Será que eu posso chegar pro meu gestor de vendas e falar assim, olha, esse CRM que a gente tá usando aqui tem algumas limitações. Eu visitei uma empresa de um amigo e ele tá usando o CRM Y. Esse CRM Y tem isso aqui que eu entendo que encaixa melhor com o nosso processo.
topa testar? Isso é transformacional. Sim, esse é o trabalho do dono, esse é o trabalho do CEO. Se o cara começa a entrar ali, micromanaging que todo mundo tá fazendo, ele gasta 70%, 80% do tempo dele fazendo coisas não transformacionais, ele não tá fazendo papel de CEO. Exato. Ele tá fazendo papel de capitão do mato ali, chicoteando os outros, mas de líder CEO não tá. Ele tá falando, vem aquela reflexão. Puta, o que eu tô fazendo Exato, no meu dia a dia, eu tô pensando né, aqui, eu já tô pensando, pô, a galera paga uma fortuna lá no G4 e a gente tá recebendo de graça, hein? Ó, e tá o time aqui olhando, falando, escuta o que o Thales tá falando. Com certeza, ó, tá vendo aquilo lá que você meteu a mão? Se eu tivesse o meu time inteiro aqui, tava aqui, ó. Exato. Aí, Poit, para de micromanagement, porque, cara, é difícil, né? No nosso dia a dia, irmão... Não, sabe? Beleza, ok. Mas vamos aprofundar nisso, então. É. É o que você falou, existe um momento que você tem que colocar mais a mão na massa e às vezes o momento. E a gente se pergunta, porque a gente não é uma grande empresa. Não, vocês são uma pequena empresa. Exato. Se você for parar pra pensar isso. Então é normal que vocês coloquem um pouco mais na mão na massa, tá? Então, tipo, a verdade é que é o seguinte, Léo, não tem resposta simples pra essas coisas, tá? Exato. Então eu vou tentar criar uma cronologia aqui rapidamente pra não tomar muito o nosso tempo com isso. Quando você tem as primeiras 10 pessoas do time, você sabe nome e sobrenome de cada um, como é que eles estão vivendo, o que eles sentem. Porque, cara, é uma equipe muito pequena, né? Tanto que, cara, o Navy SEALs, quando foi caçar lá o Bin Laden, foi isso, né? Um time super pequeno ali, que todo mundo trabalha bem com o outro, a gente se conhece. Então, equipes pequenas, elas performam melhor. Tem até uma função matemática para explicar isso. Me lembra que depois eu falo disso. Para poder explicar essa eficiência de time. Até 10 pessoas, não precisa ter muita organização. Porque a gente se fala aqui, você tá do meu lado, tô esbarrando o braço com você, então, puta, eu falo, não, faz isso aqui que eu faço outro, não sei o que lá, tal. A gente tá alinhado. Sim. Quando eu passo de 10 para 30 pessoas, eu começo a ter uma necessidade da criação do tal do processo. Entendi. Porque o processo, o que é, cara? O que é um algoritmo, né? É um conjunto lógico que eu crio regras ali para aquele software executar. O processo é a mesma coisa. É um software humano, né? Que eu coloco ali para poder criar previsibilidade naquilo que precisa ser feito. E criar um conjunto de regras que facilita com que aquilo seja feito sem que a gente tenha simbole ali, sem que a gente se desorganize. 10 a 30 pessoas, então eu começo a criar uns processos e começo a criar funções, então. Então eu falo, ó, eu fico com isso aqui, deixa comigo, você fica com aquilo ali, tal. Quando eu pulo de 30 para, sei lá, 100 pessoas, aí, além de eu ter processo, eu tenho que ter governança. Eu tenho que ter regra do que quem manda no quê, quem controla quem. Porque se eu não tiver isso, vou começar a ter embate, que é ser humano. O ser humano é dotado de ego, o ser humano é dotado de inveja. Então, uma série de problemas. Então, eu preciso começar a colocar uma regra de governança para falar, cara, quem manda no quê? Né? Então, na medida que a empresa vai evoluindo, eu começo a aumentar, então, a complexidade de gerir essa empresa. Mas quando eu sou pequeno, é normal que eu vou microgerenciar. Por quê? Porque, cara, isso aqui é a tua vida. Né? Exato. É o medo, errado, né? Você fala, pô, eu tenho que tomar conta aqui, né? O empresário, pô, eu vou quebrar, então deixa eu meter a mão. Deixa eu meter a mão. Só que aí que é o problema, que enquanto você ficar nessa, tipo, você quer minha vida, então fudeu, você não evolui. Entendi. Então, a verdade é que, assim, eu falo muito isso pro pessoal de empresa familiar que vai no G4, né? Geralmente o segunda geração lá fala assim, a gente tem que digitalizar o nosso negócio, quero botar um e-commerce, acontece muito isso com a indústria. Quero criar um e-commerce próprio, não sei o que lá. Aí o pessoal, cria aí com o mínimo de budget possível, se der certo, depois a gente investe. Isso é tão maluco que é a mesma coisa que eu falar com você assim, cara, eu quero ficar forte e seco. Então assim, eu vou ficar forte primeiro e seco, depois que eu ficar aí eu malho mesmo. Não faz sentido, na verdade. Exato. Primeiro eu tenho que malhar e fazer dieta pra ficar forte e seco. É a mesma coisa na companhia. Se eu quiser que uma área dê certo, primeiro eu vou pegar gente sênior, vou investir dinheiro ali, vou investir tempo pra ver se aquele troço dá certo. Porque é uma complexidade. Então, a provocação que eu faço para vocês que se auto-intitularam microgerenciadores é o que realmente você precisa fazer que se você não fizer, vai ficar mal feito. Boa. Você identifica e anota uma lista ali. Daquilo que você realmente precisa fazer, divide a tua agenda para saber se você tem tempo hábil para fazer isso bem. Aí, a outra pergunta que você faz, uma comparação no segundo quadro é o que eu posso pagar desta lista para as pessoas fazerem? Sim. O que eu não posso pagar, o que eu faço? O que eu posso pagar, eu terceirizo. Sim. É assim que eu vou crescendo na empresa, é assim que eu vou me escalando como gestor, entendeu? Sim.